Então, gente, como eu falei para a gente hoje vai iniciar um novo lado da mecânica, né? A gente até agora só estudou equilíbrio, estudou estática, né? Corpos rígidos, corpos deformáveis, mas agora a gente vai focar no movimento, né? Na dinâmica. Então, o que seria a dinâmica? Como é que a gente pode definir dinâmica, né? Então, deixa eu só aceitar aqui. Como a gente vai definir dinâmica? Dinâmica é um fenômeno mais óbvio e fundamental que observamos à nossa volta, né? Por quê? A dinâmica é o próprio movimento. Nós temos o movimento em tudo que a gente tem ao nosso redor, seja o ar, né? Seja a água, seja o nosso próprio movimento, né? Tudo isso é fundamental para a nossa existência, né? É um fenômeno que é fundamental, que nesse caso é o movimento. Então, praticamente todos os processos que a gente pode imaginar, eles têm como origem o movimento dos corpos. Né? Então, para a realização desses processos, em todos os processos que estão ao nosso redor, nós precisamos entender como se dá a origem, né, desses processos através do movimento dos corpos, né? Então, a gente consegue experienciar isso no nosso dia a dia, né? Através do movimento de um corpo, né? Esse movimento que ele pode ser influenciado por outros corpos que rodeiam, né? A interação entre os corpos gera movimento e tudo mais. Então, a gente vai entender como é que se comporta esse movimento, né? Pela ação de um corpo no outro, ou o movimento de um corpo isolado, né? Então, a dinâmica vai ser a parte da física, né? A parte da física mecânica que vai estudar os movimentos, né? E as causas que produzem ou modificam esse movimento, né? Então, a gente vai começar estudando hoje a cinemática, que é uma das partes da dinâmica. Nós temos a dinâmica dividida em cinemática e cinética. E cinemática é o estudo do movimento sem que eu faça referência às forças que causam o movimento. Então, a gente vai estudar o movimento através da velocidade, da aceleração, da localização do ponto, né? No caso, do estudando a dinâmica de um ponto material. Então, a gente vai estudar sem referenciar, sem estudar a força que está causando esse movimento. Como a gente viu lá na segunda lei de Newton, né? Força, ela depende, a aceleração de um corpo vai depender das forças que são colocadas nesse corpo para gerar esse movimento. Mas agora a gente vai estudar o movimento em si, de um corpo isolado, sem ter que aliar esse movimento às forças. Na aula que vem, a gente vai estudar já a relação das forças que geram os movimentos resultantes. A gente viu na segunda lei de Newton que uma força gera um movimento, né? Uma massa qualquer, se eu aplicar uma força, se eu tiver uma resultante de forças diferente de zero, então eu vou ter um movimento, né? Vou causar uma aceleração nesse corpo, né? Então, a gente vai aliar ao movimento causado pela força, né? Então, nós como engenheiros, nós precisamos, através da compreensão da dinâmica, né? Algumas ferramentas para fazer algumas análises, né? Nós precisamos analisar como é que se comporta um fluido, por exemplo, como é que a água chega até a nossa torneira. Então, a gente tem que analisar como é que acontece esse escoamento do fluido, né? A dinâmica desse fluido. Então, a gente precisa fazer algumas análises através da dinâmica, que retrata bem como é que se comporta o movimento de um determinado corpo, né? A gente vê como é que se comporta esse movimento do corpo através de diversas análises que a gente precisa fazer no nosso dia a dia enquanto engenheiros, né? E fazendo uma breve descrição desses problemas de dinâmica, né? O estudo da dinâmica é dirigido no sentido da compreensão e da descrição das diversas quantidades envolvidas no movimento do corpo. Então, antes de tudo, a gente precisa entender como é que está acontecendo esse movimento, o sentido do movimento, a gente precisa descrever esse movimento através dessas quantidades, né? Quantidade de velocidade, quantidade de aceleração, né? Então, tudo isso a gente precisa entender através dessas quantidades como é que se dá a descrição desse movimento, né? E essa descrição, como tudo isso que a gente viu até agora, ela é matemática. Através de análises matemáticas, a gente consegue entender, fazer um prognóstico
em relação ao comportamento da dinâmica, né? Então, a gente precisa formular a gente precisa interpretar, a gente precisa ler os problemas, entender os problemas para poder fazer uma descrição do problema de forma mental. A gente vai transformar esse problema numa análise matemática, né? A gente vai colocar em cálculos, em números, tudo isso que a gente viu conseguiu enxergar através de um problema, né? Então, é preciso também pensar em termos da situação física, né? Então, a gente vai aliar um pouquinho agora da física, das leis da física, descritas de uma forma matemática correspondente. A gente vai, de certa forma, transformar o nosso problema em matemática. Né? Nós temos utilizando, claro, as leis da física que vão reger esse problema. Né? Então, antes de tudo, a gente utilizou lá no nosso primeiro estágio, nosso segundo estágio, o chamado diagrama de corpo livre. E agora a gente não vai deixar de utilizar também um diagrama de corpo livre, né? Ele vai ser essencial para que a gente entenda como é que acontece o movimento. Aqui nós temos uma polia, né? Onde nós temos uma força tracionada através de uma corda, né? Então, nós vamos ter movimento causado pelas forças. Então, nós precisamos saber quem são essas forças. Né? Então, isso fica lá para a cinética, na aula que vem, que a gente vai estudar o diagrama de corpo livre, que a gente também precisa entender que o corpo que está em movimento, ele também tem o seu diagrama de corpo livre. Então, antes de tudo, a gente precisa definir quais são as forças que estão envolvidas para gerar aquele movimento que a gente espera. Né? Então, a gente precisa também, mesmo que não seja estática, que seja dinâmica, a gente precisa identificar quais são as forças que a gente tem, nesse caso, para gerar o movimento que a gente está enxergando. Né? E voltando um pouquinho agora para a cinemata, que é o nosso estudo da aula de hoje, ela vai tratar, basicamente, da posição de um ponto no espaço. Né? E essa posição ela vai variar em função do tempo. Né? É como se a gente estivesse estudando a geometria do movimento. Se nós tivermos, enxergarmos um plano cartesiano XY, né? E a gente tem lá um ponto, esse ponto ele vai variando em função do tempo, né? Nós temos um X variando em função do tempo. Então, essa é a geometria do movimento. É a mudança da posição no espaço em função do tempo de um corpo livre, né? Então, a gente precisa utilizar isso basicamente em cálculo de trajetória de voos, de aviões, de naves, né? Projeto de engrenagens, correntes, né? Cordas. Então, esses movimentos, eles nos trazem alguns exemplos de problemas cinemáticos, onde a gente vai aprender a utilizar, a nosso favor, as leis da física, as leis da cinemática, e a gente vai adaptar elas ao processo matemático, considerando que nós vamos utilizar esses problemas e transformar essa utilização em problemas matemáticos, né? Então, esse movimento dessas partículas, ele pode ser descrito através da especificação de coordenadas lineares ou angulares e das suas derivadas em relação ao tempo. Então, a gente pode especificar, através de uma coordenada linear XY, a localização de um corpo, localização de uma partícula em função do tempo, e a gente pode entender a mudança dessa posição, né, em função do tempo, através da derivada, entender como é que se dá a velocidade e, consequentemente, como é que se dá a aceleração. Tudo isso em relação ao tempo, através dessas coordenadas. Né? E esse movimento retilíneo de uma partícula, como é que ele se dá? A gente considera uma partícula P o básico, né? O básico da física, deixa a gente estudar lá desde a 8ª série, né? Que é a velocidade média. A gente considera uma partícula P que ela vai se mover apenas em uma reta. Nós temos aqui um movimento retilíneo, considera de uma partícula. Então, a gente vai considerar uma partícula se movendo ao longo de uma reta, né? Então, esse movimento ele vai ser retilíneo, porque está ao longo de uma reta, e, consequentemente, ele vai ser numa dimensão só. Por exemplo, só na dimensão X. Então, ele vai ser unidimensional. Então, a gente escolhendo esse OX aqui como sendo nosso ponto, né, nossa análise, esse eixo OX, né, ele vai ser o nosso referencial.
Então, a posição P em qualquer instante t, ela pode ser especificada pelo deslocamento, né? Nós temos uma partícula que estava aqui em x1 e depois estava em x2, então nós temos um deslocamento ΔS, né? Que vai ser um deslocamento que ela teve, essa distância entre o ponto x1 e o ponto x2, né? Sendo x1 uma partícula no instante t1, no instante t1, essa partícula estava aqui em x1. No instante t2, essa partícula estava em x2. Então, essa variação na posição da partícula, né, entre os dois instantes, t1 e t2, vai ser a diferença entre x2 e x1. Então, meu ΔS, né, a diferenciação de S aqui, da posição, vai ser o x2 menos o x1, né? Então, como eu tenho esse intervalo de tempo, onde vai ter essa modificação da posição em função do tempo, considerando que T2 é diferente de T1, a duração vai ser T2 menos T1. Então, nesse caso, ΔT vai ser T2 menos T1. Então, a razão entre o deslocamento ΔS, x2 menos x1, e os respectivos tempos, T2 menos T1, vai ser ΔS sobre ΔT. Então, com isso, eu vou ter o quê? A minha velocidade média, né? A partícula, eu vou ter uma velocidade média da partícula no intervalo considerado. Entre o T1 e o T2, eu vou ter aqui uma velocidade média que eu vou definir dessa partícula, essa velocidade, né? Considerando esse eixo, esse movimento retilíneo, esse movimento unidimensional, eu tenho como calcular a velocidade média calculando o deslocamento dividido pelo tempo, né? Isso não é nada novo para vocês, né? Mas se eu quiser considerar uma partícula em movimento em dois instantes, uma partícula no instante t, mais uma partícula no instante t mais ΔT, né? Um ΔT qualquer, durante esse movimento. Então, eu vou ter condições de calcular a velocidade instantânea, né? Por quê? ΔT vai ser uma quantidade de tempo que nós vamos considerar cada vez mais próximo de zero, né? Sem, contudo, chegar a zero. Isso vem parecendo bastante com o que a gente aprendeu lá em cálculo 1, né? Que foi limite, né? Então, nós temos o ΔS como seno x no t mais ΔT, né? Mais um ΔT diferente de zero, menos o xt sobre ΔT, né? Então, quando o ΔT ele se aproxima indefinidamente de zero, sem chegar até a zero, né, o intervalo com extremos em t e t mais ΔT, ele torna-se cada vez mais próximo de um único instante t, né? Então, quanto mais ΔT se aproxima de zero, mais t se aproxima de um único instante t, né? Então, a velocidade da partícula ela vai se aproximar de um valor que a gente chama de velocidade instantânea, né? O valor naquele instante, o valor da velocidade naquele determinado instante t. Então, a velocidade instantânea v vai ser a fração ΔS sobre ΔT, né? Quando aproxima-se quando ΔT se aproxima de zero, né? Então, eu vou ter uma aproximação de v quando ΔT se aproxima de zero. Então, eu vou ter que a velocidade vai ser a derivada da posição em função do tempo. Se eu tenho um limite, ΔT se aproximando de zero, de ΔS sobre ΔT, eu vou ter a velocidade como uma derivada da posição em função do tempo, ds dt, né? Se eu tiver um s em função do tempo, para representar o movimento dessa partícula, então eu tenho como a velocidade, a partir de calculando a derivada da função de s em função do tempo, eu posso calcular a derivada para achar a velocidade também em função do tempo, né? Então, aplicando cada um desses tempos, né, 0, 1, 2, 3, 4, eu tenho uma velocidade para cada uma desses tempos, né? E da mesma forma, eu tenho a aceleração, né? Se eu tenho, ao longo dessa trajetória, a partícula, ela modificando com a velocidade variando, então, consequentemente, se eu tenho variação de velocidade, eu tenho aceleração. Se eu tinha velocidade constante, a aceleração é nula, né? Isso é fato. Se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Mas se eu tenho velocidade variando ao longo do tempo, eu tenho a aceleração, e que essa aceleração ela não é nula. E eu preciso calcular essa aceleração instantânea, né?
Então, a aceleração instantânea vai ser a variação da velocidade em função da variação do tempo, considerando que ΔT se aproximando de zero, né? Então, se eu tenho isso para a aceleração vai ser a variação da velocidade em função do tempo. Então, se eu tiver a velocidade que eu achei anteriormente, a partir da posição em função do tempo, eu posso derivar e achar a aceleração. Se eu derivar a função da velocidade em função do tempo, eu acho a aceleração. Ou eu posso derivar de novo, novamente, a posição, em que é a mesma coisa, em função do tempo, e eu acho a aceleração também. Então, a aceleração vai ser a derivada da velocidade em função do tempo. E também a derivada segunda da posição em função do tempo. Né? Então, isso é o que representa a velocidade e a aceleração instantânea. Aí nós temos um exemplo. Né? Uma partícula está se movendo ao longo do eixo OX. Nós temos uma partícula em movimento retilíneo e unidimensional. Né? E seu movimento é dado por S igual a menos t ao quadrado mais 6t mais 16. Né? Nesse caso, está subentendido que a utilização do sistema nesse caso, a utilização do Sistema Internacional de Unidades. Então, eu tenho a expressão do S, né, do tempo, em função do tempo, e quero saber a expressão da velocidade e da aceleração da partícula. Se eu tenho a posição S, eu quero saber a velocidade e a aceleração da partícula. O que é que eu faço? Eu sei que velocidade é a derivada da posição em função do tempo, né? Então, eu tenho a função da posição em função do tempo. S é igual a menos t ao quadrado mais 6t mais 16. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer velocidade igual a derivada de S que é menos t ao quadrado mais 6t mais 16, em função do tempo, né? Então, quem vai ser a derivada desse aqui? Menos 2t, né? Menos 2t mais 6. A derivada dessa função vai ser menos 2t mais 6. Então, eu vou ter uma representação de v em função do tempo, da velocidade em função do tempo, de menos 2t mais 6. E quero também a aceleração, né? Eu quero a expressão da velocidade e da aceleração da partícula. Então, vou fazer o quê? Vou fazer dv dt, né? Vou derivar mais uma vez essa expressão que eu tenho em função do tempo. Eu derivo a velocidade em função do tempo. Né? Eu tenho que a velocidade é menos 2t mais 6. Então, fazendo a derivada aqui, a derivada de v vai ser menos 2. Né? Então, a vai ser igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado, nesse caso, né? Porque nós temos uma desaceleração da partícula. Eu quero saber, na letra B, em que instantes e com que velocidades a partícula passa pela origem. Né? Em que instantes a partícula passa pela origem? Qual vai ser a minha origem? A minha origem vai ser quando S é igual a zero. Né? Então, eu tenho, quando S vai ser igual a zero, eu quero saber quais instantes de t S vai ser igual a zero. Né? Passa pela origem é quando S vai ser igual a zero. Quando é que S vai ser igual a zero? Então, eu tenho a fórmula de S, a função de S igual a menos t ao quadrado mais 6t mais 16, e eu vou igualar a quem? A zero, né? Por quê? Eu quero saber t quando S é igual a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, menos t ao quadrado mais 6t mais 16 igual a zero, que é quando eu estou na origem, né? Então, se eu fizer essa equação de segundo grau aqui, eu vou ter valores para t de menos 2 e 8. Né? Ah, professor, é tempo negativo? Nesse caso, estou fazendo consideração em função da trajetória de uma partícula, em x. Então, eu posso utilizar menos 2 e 8, considerando numa reta a aplicação dessa função. Então, para t, eu posso utilizar t igual a menos 2 e t igual a 8. Para t igual a 8, eu quero saber as velocidades, já tenho os instantes, em menos 2 e em 8, a partícula passa pela origem, né? E com que velocidades elas estão passando por essa origem? Eu vou aplicar nos tempos que eu tenho, na velocidade que eu encontrei, né?
V para 8 vai ser menos 2 vezes 8 mais 6. V de 8 igual a menos 10, né? Menos 16 mais 6 igual a menos 10 metros por segundo. Em 8 segundos, a partícula passa pela origem com menos 10 metros por segundo, né? E para t igual a 2, menos 2 segundos, aplicando aqui, a velocidade eu vou ter com menos 2, né? Desculpa, coloquei menos 2 aqui, vai ser 10 metros por segundo. Então, pela origem, a partícula vai passar nos instantes menos 2 e 8, na reta, né? E com V igual a menos 10 metros por segundo em 8 segundos e em menos 2, 10 metros por segundo. Né? Então, só fiz aplicar. Nesse caso, em todos os problemas que eu tiver à frente nesse caso, eu vou analisar em cada ponto, né? Onde é que eu tenho velocidade igual a zero, por exemplo. Onde é que eu tenho aceleração igual a zero? Em que tempo a minha velocidade é igual a zero? Então, eu tenho velocidade aqui. Então, eu quero saber qual tempo a minha velocidade é igual a zero. Se eu fosse fazer aqui V igual a zero, menos 2t mais 6, eu teria 2t igual a 6, t igual a 3 segundos. Então, a velocidade seria zero quando tivesse um tempo de 3 segundos. E tudo mais. Eu posso, com isso aqui, fazer diversas análises do movimento. Né? Posso, por exemplo, saber o S em 2 e 4 segundos. Aplico 2 aqui em T em 4 segundos. E um menos o outro vai me dar a distância, por exemplo, né? A distância que foi percorrida. Então, com esse movimento aqui, com essa função aqui, eu posso desbravar diversas, vocês vão ver na atividade, diversos problemas e diversas análises que eu preciso fazer do movimento a partir disso aqui. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, professor. Não, tranquilo. Posso prosseguir, né? Então, vamos lá. A interpretação gráfica. A gente até então analisou isso como se fosse uma dimensão. Mas se for duas dimensões, como é que a gente vai analisar? Né? Fazendo essa interpretação gráfica. Então, a gente vai supor que eu desejo determinar o espaço percorrido no intervalo de tempo, né? Delta T, T2 menos T1, representando no gráfico tempo no X e velocidade no Y. Né? Outra coisa, gente, que eu esqueci de dizer a vocês. Com essas funções, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer gráficos. Se eu considerar S, qual vai ser o gráfico da função representativa de S? Eu vou jogando valores para T igual a 0, T igual a 1, T igual a 2, T igual a 3, e vou, consequentemente, fazendo o gráfico de S, posso fazer o gráfico de V, posso fazer o gráfico de A, tranquilamente. Eu só vou jogando valores para tempo, né? Eu vou ter vou entender graficamente como é que se dá o comportamento do movimento desse ponto, né? Eu vou colocando valores para T e vou aplicando, saber nesses valores T qual vai ser a velocidade, e eu vou ter condições de fazer um gráfico para isso aí, tanto para S, como para V, como para aceleração. Vocês vão ver isso na atividade. Né? Então, se eu representar um gráfico aqui do tempo, da velocidade versus o tempo em X e a velocidade em Y, né? Nós podemos aqui dividir esse intervalo em intervalos menores, né? Considerando que cada intervalo, a média das velocidades inicial e final, seja a velocidade média no intervalo. Então, eu posso dividir esse espaço aqui em espaços menores, né? Então, cada intervalo, a distância percorrida será aproximadamente a velocidade média que eu tiver, vezes o ΔT, que vai ser basicamente a área de cada retângulo desse. Não é isso? Então, eu vou ter a área de cada retângulo desse. Então, a distância total percorrida, né, será a soma de todas essas áreas pequenas que eu tenho aqui. Isso remete para vocês uma utilização matemática que é a integral. Né? A soma de todas essas áreas aqui vai me dar uma integral. Se eu somar todos esses retângulos aqui, vai me dar uma integral. Então, a distância total percorrida será a soma de todos esses retângulos. Né? E se a gente tomar o retângulo com ΔT se aproximando a zero, a área será VT, né, a velocidade em função do tempo, onde T vai ser os valores de T em cada um dos instantes que constituem o intervalo de tempo. Então, a soma de todas essas áreas aqui vai ser a integral da velocidade média vezes o ΔT de T1, considerando de T1 até T2.
né? Então, como eu já disse para vocês, a soma dos intervalos aqui, eu vou ter o integral de T1 a T2 de VT, né, da velocidade em função do tempo, dt, né? Ou seja, o espaço percorrido vai ser a integral da equação da velocidade definida no intervalo do tempo considerado, né? Então, o espaço vai ser a integral do tempo. Então, a gente pode entender aqui, ó, né, voltando, que x, o s, né, vai ser a integral da velocidade. E a velocidade vai ser a integral da aceleração, que é o caminho inverso que a gente está vendo até então. A gente viu caminho indo e agora a gente está indo caminho voltando, né? Então, a gente tem um espaço percorrido através da integral da velocidade. Consequentemente, a gente tem a velocidade, colocando no gráfico do tempo versus a aceleração, a gente tem o mesmo comportamento. A mudança de velocidade em função do tempo, então a gente vai saber a velocidade da partícula, considerando de T1 até T2 a integral da aceleração em função do tempo, né? A aceleração de T, dt. Então, a gente tem aqui a aceleração, a velocidade, como sendo a integral da aceleração. É isso? Então, a gente vai ver um exemplo bastante genérico para esse caso, né? A gente vai considerar uma queda livre, por exemplo. Aqui tem, considere uma partícula em queda livre, executando um movimento retilíneo com a aceleração constante A igual a G. Então, eu tenho que A é igual a G. Considere por simplicidade que o tempo inicial T0, a velocidade, T é igual a zero. Quando tiver T0, T vai ser igual a zero, e a velocidade vai ser V igual a V0. Né? Então, eu tenho uma velocidade aí sendo V igual a V0. O que é que eu quero saber? Eu quero escrever a velocidade em função do intervalo de tempo. Vai ser um exemplo bem genérico. Como é que a gente vai fazer? Eu tenho, gente, antes de tudo, eu tenho que a aceleração, né, esse exemplo, é bom que vocês prestem atenção, que vai desencadear tudo que a gente vai estudar a partir de agora. Por quê? Nós temos a aceleração como sendo a derivada da velocidade em função do tempo. A igual a dv dt. Né? Eu quero escrever a velocidade em função do tempo. Então, eu estou fazendo o caminho inverso do que eu estava fazendo até então. Né? Então, A vai ser igual a dv dt. Né? Se eu fizer aqui deixar tudo em função de dv, eu posso, não posso? dv vai ser igual a dt, né? Então, aqui, dv vai ser igual a dt. Eu posso pegar e aplicar a derivada dos dois lados da equação, né? Integral de v0 até v dv igual a integral de t0 a t. Mas eu sei que t0 eu vou utilizar o tempo inicial t igual a zero. Então, vai ser, não pegou aqui, mas aqui vai ser de 0 até t, né? Quem é A? A vai ser igual a G, porque eu pedi para analisar. A vai ser igual a G. Então, G dt, né? Vai ser queda livre. Então, a gente vai utilizar a aceleração da gravidade aí. Então, G dt, não é isso? Se eu for resolver de cada lado essa integral, como é que vai ficar? Integral de V0 a V dv, vou colocar G, que é constante, para fora da integral, né? Ela vem para fora da integral de 0 a t dt. Vou resolver as integrais aqui, né? Integral de dv é v, não é isso? Então, v vai variar de v a v0. Então, vai ser v menos v0, g, aqui integral de dt vai ser t de t a zero. Então, vai ser t menos de 0 a t. Então, vai ser t menos 0. Então, eu cheguei aqui que v menos v0 vai ser igual a gt, t menos 0, t. gt. Então, v vai ser igual a v0 mais gt. Então, eu consegui aqui escrever a velocidade em função do intervalo de tempo, né, fazendo o caminho inverso. Eu tinha a aceleração e achei agora a velocidade em função do tempo. Eu só fiz fazer o caminho inverso do que eu tinha. Né? Eu tinha a aceleração agora, que era g, e quero saber a velocidade em função do tempo. Então, a velocidade em função do tempo vai ser igual a v igual a v0 mais gt. Aí agora, na letra B, eu quero, supondo conhecida a posição inicial S igual a S0, obtenha a função do movimento
em função do tempo. Então, eu tinha a velocidade, né? Eu tinha a aceleração, achei a velocidade. Aí agora eu tenho a velocidade e quero achar quem? O movimento, a função do movimento, o S, né? Então, V vai ser quem? A gente sabe que V vai ser ds sobre dt, a derivada do espaço em função do tempo. Então, posso fazer a mesma artimanha matemática que eu fiz na outra. ds vai ser igual a v dt. Lembrando que eu quero agora fazer a função de s em função do tempo, né? Fazendo as considerações que eu tinha aqui, S igual a S0, T igual a 0, V igual a V0 e A igual a G, né? Então, ds vai ser igual a V dt. Aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Vou aplicar a integral dos dois lados, de S0 a S ds, e a integral de T0 a T de V dt, né? Então, vou aplicar a integral dos dois lados. Fazendo aqui, de S0 a S ds, vou colocar aqui, ó, V que eu já achei. V vai ser V0 mais GT. Então, vou substituir V aqui por quem eu já achei, né? Então, eu vou fazer a integral de T0 a T, de V0 mais GT dt, né? A integral da soma é a soma das integrais, não é isso? Então, T0 vai ser igual a 0. A gente sabe que T0 é igual a 0, né? Então, eu vou fazer integral de S0 a S ds, vai ser igual a integral, vou separar aqui, integral de 0 a t de V0 dt, mais integral de 0 a t de GT dt, né? Só fiz separar essa integral aqui. Então, eu vou fazer o quê? Resolvendo essa integral aqui. Integral ds é S, né? Então, S vai estar variando de S0 a S, então vai ser S menos S0, né? Integral de V0 em função do tempo, né? Vai ser V0t, né? Variando de 0 a t, então vai ser V0t, né? Mas vou colocar G para fora da integral, que é constante, e vou analisar aqui, né? GT de t dt. T dt vai ser t ao quadrado sobre 2. Então, vou multiplicar G por t ao quadrado sobre 2, considerando que aqui t menos 0 é igual a t. Da mesma forma aqui, t menos 0 é igual a t. Então, vou ter, passando esse 0 para o outro lado, eu vou ter S igual a S0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2, né? Lembrando que aqui nesse exemplo, o que foi que eu fiz? De uma maneira genérica, eu fiz somente o contrário do que eu fiz até então, né? Eu tinha a posição e fui chegando até a aceleração. Aqui eu tinha a aceleração e fui chegando até a posição. Claro, em função de t. Então, eu deixei a posição, né, e deixei a velocidade em função do tempo. Então, foi dessa forma que nós chegamos àquelas fórmulas genéricas que todo mundo chama de vovô ateu, de sorvetão, né, aplicados para diversos problemas em física. Foi dessa forma, através dessas análises, que chegamos até essas fórmulas que a gente já tinha, né? Ok, gente? Alguma dúvida? Ok. Tá tranquilo. Então, vamos lá, né? Então, considerando o movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos que agora não temos variação da velocidade, né? Se o movimento ele é uniforme, então a velocidade ela é constante. Nós não temos aceleração, não é isso? Então, esse tipo de movimento retilíneo, ele é encontrado em aplicações práticas, né? A aceleração é nula porque não temos variação de velocidade, então a aceleração é nula para qualquer valor de t. E a velocidade é constante, né? Então, nós temos ds sobre dt sendo uma constante, uma velocidade constante. Então, a coordenada de posição S, ela vai ser obtida como? Pela integração dessa equação, né? Então, a gente denota S0, o valor inicial de Z. Então, a gente, S0 até S ds vai ser igual a V de 0 a T. Então, S menos S0 é igual a VT, né? Então, S é igual a S0 mais VT. Isso para um movimento retilíneo uniforme. Se eu tiver um movimento, nesse caso, sem aceleração, com velocidade constante, sem mudança na velocidade, né? Já aqui, nesse outro tipo de movimento, a gente tem uma aceleração constante, né? A aceleração do ponto, ela é constante. dv dt é igual à aceleração
que é constante. Então, a velocidade, ela vai variar, mas com uma aceleração constante. Então, eu vou ter V menos V0, fazendo a integral da mesma forma que a gente fez lá no exemplo, né? V menos V0 é igual a vezes T, então V vai ser igual a V0 mais a T. Naquele caso, a gente considerou a aceleração como sendo a aceleração da gravidade, né? Então, de forma genérica, nós temos aqui um V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo, né? E se eu chamar S0 do valor inicial de S, né, e fizer aquela mesma integração que a gente fez lá, a gente chega até a fórmula do sorvetão lá, que é S é igual a S0 mais V0T mais 1 sobre 2 AT ao quadrado. A gente considerou lá A igual a gravidade, né? Então, a gente chegou até a fórmula que vai colocar o S, a posição em função do tempo, quando eu tenho um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Nesse caso, eu tenho uma aceleração, né? Da mesma forma aqui, eu também tenho uma aceleração. Tenho a mudança de velocidade, né? Consequentemente, eu tenho uma aceleração, mas essa aceleração ela vai ser constante, porque a aceleração ela não vai mudar em função do tempo, né? Então, nós temos isso aí. Então, a cinemática, essas equações que a gente deduziu até agora, elas vão nos fornecer relações que essa relação vai ser entre a coordenada de posição e da velocidade e do tempo, né, para um caso de movimento uniformemente acelerado. Então, assim que A, V0 e X, eles forem substituídos por valores apropriados. Se a gente substituir esses valores, né, lá no X, a gente vai encontrar um Y adequado, né? A velocidade em função do tempo, se a gente jogar um tempo aí qualquer, a gente vai achar alguns valores para velocidade. Da mesma forma, se a gente jogar alguns valores de tempo, a gente vai achar alguns valores para aceleração, né? Então, antes de tudo, eu posso colocar isso num plano cartesiano, né? Numa análise de coordenadas lineares. Eu vou definir um ponto de origem, né? A origem do movimento. Então, tenho que analisar agora, da mesma forma, o movimento, como eu vim analisando, eu vou analisar qual é a origem do meu movimento, né? Escolher os sentidos positivos, os sentidos negativos de aceleração e os sinais de aceleração, velocidade e de x, né? Então, eu vou colocar isso num plano cartesiano, numas coordenadas lineares x e y, e vou fazer as análises possíveis, né? Então, uma aplicação disso aí seria o quê? De um movimento uniformemente acelerado. Seria a própria queda livre de um corpo, né? A aceleração na queda livre vai ser a aceleração da gravidade, que a gente considera 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é um valor tomado como padrão, né? E esse valor ele vai depender da posição considerada sobre a superfície da Terra. Nós temos aqui uma aceleração da gravidade que a gente utiliza aqui, mas em outros, em função da posição, dessa posição vai mudar, consequentemente, essa aceleração da gravidade, né? Então, a gente vai estudar o ponto, né? Como é que acontece o movimento do ponto, né? Do tempo em x em função de y, né? No plano de x, y. Então, nesse caso, para esses eixos mostrados, as componentes de aceleração são ax aqui, eu tenho como sendo igual a zero, né? O meu ax vai ser igual a zero. E meu AY vai ser igual a menos G. Por quê? Nesse caso aqui, porque eu estou contra a aceleração da gravidade, contra a gravidade, então eu vou analisar aqui a Y como sendo menos G. Estou jogando esse ponto aqui para, não é a favor da gravidade, é contra a gravidade, né? Então eu vou utilizar a aceleração em Y como sendo menos G. Mas a gente tem que analisar em cada ponto desses como é que se comporta a velocidade, como é que se comporta a posição e como é que se comporta a aceleração. Isso a gente vai ver a partir de agora, né? Se eu tiver nesse caso aqui, todas essas expressões, o subscrito zero aqui vai considerar as condições iniciais do movimento, né? Então, aquelas condições iniciais, elas vão ser tomadas a partir do momento que eu inicio o movimento, né? Nesse caso, eu vou desprezar o arrasto aerodinâmico, a curvatura, a rotação da Terra, e vou considerar a variação da altitude como sendo pequena, o suficiente, né? Nesse caso, a aceleração que eu vou analisar, devido à gravidade, ela vai ser constante. Então, a aceleração que eu considerar em função da gravidade, ela vai ser
constante. Então, eu vou analisar aqui cada ponto dessa trajetória. Se eu tiver aqui, ó, um ponto, eu vou considerar esse ponto C aqui. Considerando que esse ponto C é o ponto máximo da curva, então, consequentemente, esse ponto aqui, eu não vou ter um Y maior aqui, né? Então, VY aqui vai ser zero. A velocidade em Y desse ponto vai ser zero. Esse ponto aqui vai ter velocidade em X? Vai, né? Vai ter uma velocidade em X. Mas como esse ponto não sobe mais, né? Então, a velocidade em Y nesse ponto vai ser zero. Então, eu vou analisando ponto a ponto. Nesse ponto, eu vou ter uma coordenada, de acordo com o ângulo, eu vou ter uma coordenada em X e em Y. Dessa forma também, eu vou ter uma coordenada em X e em Y para a velocidade. Nesse ponto em específico, eu vou ter a velocidade como sendo zero, né? Como eu vou ter a origem aqui em E, então a velocidade em X aqui vai ser zero, né? A velocidade em X vai ser zero. Então, eu vou analisar ponto a ponto como é que se comporta essa velocidade, como é que se comporta a aceleração em função do tempo, né? Se a gente tomar x0 igual a y0 igual a zero quando sai da origem, né? Quando sai da origem aqui, então, de x nós temos v0xt, nós temos t igual a x sobre v0x, né? Então, substituindo na equação de y para a gente encontrar a equação da trajetória, nós temos y igual a v0y sobre v0x, x, menos 1 meio de g v0x ao quadrado, x ao quadrado. A gente pode achar o y em função do x a partir dessa forma. A gente vai ver um exemplo para ficar mais claro a partir de agora, né? Considerando aqui, dispara-se um projétil, né? Olha o ponto, da extremidade de uma colina de 150 metros de altura, com a velocidade inicial de 180 metros por segundo. Né? As condições, a gente tem que analisar aqui as condições iniciais do movimento. Né? Condições iniciais de movimento, eu tenho que a velocidade inicial é 180 metros por segundo. Esse projétil, ele é lançado num ângulo de 30 graus com a horizontal. Né? Ele é lançado com um ângulo de 30 graus. Se eu desprezar a resistência do ar, eu posso calcular como a distância horizontal da arma ao ponto onde o projétil atinge o solo. Qual vai ser o meu valor de x? Né? Qual vai ser esse ponto aqui, o valor de x para que esse ponto ele atinja o chão novamente, né? Então, antes de tudo, eu preciso entender como é que está o movimento, né? O movimento aqui, ele vai ter um V0x, V0 é 180, né? Mas ele vai ter uma componente em x e vai ter uma componente em y, não é isso? Eu tenho 180 metros por segundo em x e em y. Como é que eu vou fazer isso? Vou analisar, ó, cada uma das seções. Eu tenho V0 igual a 180 metros por segundo, né? Então, eu tenho V0x como sendo quem? 180 vezes o cosseno de 30 graus, né? Por quê? Porque eu tenho aqui 30 graus. Então, em x, né, a componente x vai ser o cosseno, né? Então, eu vou utilizar o cosseno. V0x igual a 180 vezes o cosseno de 30 graus. Isso vai me dar um valor de 155,9 metros por segundo. E o V0y, quem vai ser? Né? O V0y vai ser o seno de 30 graus. Não é isso? Então, V0y vai ser 180 vezes o seno de 30 graus, e isso vai me dar um valor de 90 metros por segundo. Então, eu tenho uma representante em x e um representante em y para V0, né? Eu sei que o projétil parte do repouso, né? Se ele parte do repouso, então a AX vai ser quem? Igual a zero, né? O meu AX vai ser igual a 0 metros por segundo ao quadrado. Quem vai ser o meu AY? Vai ser zero também? Jamais, né? Porque eu estou jogando esse projétil a gravidade e contra a gravidade, né? Está contra a gravidade. Então, vai ser contra a gravidade, eu vou ter uma aceleração da gravidade, igual a menos 9,81 metros por segundo ao quadrado. Se tivesse a favor da gravidade, eu estivesse jogando para baixo, né? Eu teria um AY sendo positivo, né? Mas como eu tenho um AY contra a gravidade, então eu vou colocar ele como sendo negativo, menos 9,81 metros por segundo ao quadrado, né? Então, como é que eu vou chegar ao meu VY, né? Eu quero saber, eu sei que o meu VY, ele vai ser, eu quero saber cada um desses em função do tempo, né? Então, quem vai ser o meu VY?
VY, nós sabemos que V vai ser igual a V0Y, VY vai ser igual a V0Y mais AYT, né? V igual a V0 mais AT. Então, VY vai ser igual, quem é V0Y? 90, né? V0Y 90, mais AT. Quem é a Y? A Y é menos 99,81. Então, aqui vai ser VY igual a 90 menos 9,81T, né? Da mesma forma, vai ser o Y. Y é igual a Y0 mais V0Y. Y0 é 0, né? Eu estou partindo. Antes de tudo, gente, eu esqueci de dizer a vocês. Eu coloquei o meu plano cartesiano, o centro do meu plano cartesiano aqui nesse ponto, então ele está partindo de y igual a 0, né? Então, y0 vai ser igual a 0, mais v0y, que v0y é 90, 90t, né? Menos 9,81 sobre 2t ao quadrado, né? Fazendo analogia a essa fórmula aqui. 1 sobre 2 at ao quadrado. A vai ser menos 9,81, né? Sobre 2 menos 4,90 t ao quadrado. Então, eu vou ter y aqui em função do tempo, né? Y vai ser igual a 90t menos 4,90 t ao quadrado. E x, né? X, esse vai ser, nesse caso, x vai estar num movimento retilíneo uniforme. Então, x vai ser igual a V0x t. Então, V0x vai ser igual a 155,9 vezes o tempo, né? Então, eu tenho o y e tenho o x, e tenho também o vy. Aí, o que é que eu quero? Vou vou analisar e interpretar os momentos que estão acontecendo isso. Eu quero a distância horizontal da arma ao ponto onde o projétil atinge o solo. O projétil atinge o solo aqui, ó, né? Então, quanto vai ser o meu VY, né? Nesse ponto aqui, quem vai ser o VY? Vai ser igual a 0, não é isso? Então, nesse ponto aqui, meu VY vai ser igual a 0. Então, a distância horizontal da arma ao ponto no projétil atinge o solo. Eu preciso saber quando o Y for menos 150. Se Y é 0 aqui, né? Se eu coloquei o meu ponto, minha origem nesse ponto, né? Então, meu Y aqui, eu quero saber essa distância, X. Aí eu tenho que saber qual é o Y aqui. O Y aqui vai ser quem? Analisando de forma cartesiana aqui. Isso aqui, esse Y vai ser menos 150, não é isso? Então, o projétil vai atingir o solo quando a velocidade aqui, a velocidade em Y é igual a 0, e quando o meu Y aqui vai ser menos 150. Por que vai ser menos 150 e não vai ser 0? Se eu mantivesse esse aqui, isso aqui vai ser, o meu Y seria 0, mas ele está caindo a uma distância 150 abaixo da minha origem. Então, por isso que meu Y vai ser menos 150, né? Então, o projétil vai atingir o solo com o Y igual a menos 150. Então, com qual tempo isso vai acontecer, né? Qual tempo isso vai acontecer? Então, o tempo vai acontecer quando? Quando eu substituir aqui meu y por menos 150. Então, eu venho aqui, ó, e faço y igual a menos 150 igual a 90t menos 4,90t ao quadrado. Eu vou achar um tempo aqui, ó, resolvendo essa equação do segundo grau, eu vou chegar a um tempo aqui de 19,9 segundos, né? Desculpa, gente, eu totalmente esqueci de calcular. Mas eu quero saber qual é o x, eu não quero saber qual é o tempo, não. Eu quero saber a distância horizontal da arma ao ponto onde o projétil atinge o solo. Então, eu quero saber o x, a distância. Então, eu venho aqui, ó, e coloco x igual a V0xt. X é igual a 155,9 vezes 19,9. Vou fazer aqui para vocês, né? O cálculo da minha... meu x, né? Que x vai ser esse? Deixa eu abrir a calculadora aqui. Eu quero o x quando o tempo for 19,9 segundos, que é quando o projétil vai atingir. Então, vai ser 155,9 vezes 19,9, que vai ser igual a 3.102 metros. Então, esse projétil ele vai atingir o solo em 3.102
metros. Ok, gente? Então, esse projeto aqui vai atingir o solo com um x igual a 3.102 metros, né? E eu quero saber a altura máxima que o projeto alcança em relação ao solo. A altura máxima vai ser quando? Né? Quando nós vimos aqui, ó, que a altura máxima, o y máximo que eu atingo é quando a velocidade em y é igual a zero, né? Então, eu vou pegar meu vy aqui e igualar a zero para achar o tempo e jogar aqui no y para eu achar o y máximo, né? Então, meu vy vai ser quem? Meu vy vai ser igual a zero, né? A máxima elevação, o ponto mais alto da curva vai ser quando a velocidade em y for igual a zero. Não é isso? Então, meu vy vai ser igual a zero, vy vai ser igual a 90 menos 9,81t. Então, vou achar qual é o tempo que isso acontece, né? O tempo que isso acontece vai ser 9,17 segundos, né? Por quê? Eu coloquei aqui e deixei vy igual a zero e achei o tempo em que o projeto vai encontrar a sua altura máxima, e vai encontrar em 9,17 segundos. Mas eu não quero isso. Eu quero saber, né, qual é a altura máxima, qual é o y máximo. Então, o y vai ser 90t, né, 90 menos 4,90t ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui, ó, um y igual a 90 vezes 9,17 menos 4,90 vezes 9,17 ao quadrado. Então, aqui eu vou ter um y igual a 413,27 metros. Então, y eu encontrei 413,7 metros. Lembrando, gente, que é 413,27 dado o ponto em relação a esse ponto, né? Em relação a esse ponto da origem. Se for em relação ao solo, eu não pegou aqui o cálculo, mas vai ser 413,27 mais o 150, né? Ele vai atingir, em relação a esse ponto que é a origem, 413,27 metros. E em relação ao solo, né? Esse solo aqui vai ser, eu tenho que somar mais o 150. Então, isso vai me dar um y máximo de 563,27 metros em relação ao solo, porque eu somei com 150. Né? Se eu quisesse colocar em relação a origem, seria somente o 413,27. Mas aqui, em relação ao solo, eu tenho que somar com 150. Ok, gente? Alguma dúvida? Ok, não. Eu queria voltar aqui. Tá ok. Pronto, gente. Então, é isso, né? Eu fiz, se eu não me engano, são 4 ou 5 questões a atividade, né? Então, 4 questões. São 4, né? Então, é o seguinte, 4 não questões. deixem de enviar o exercício. Não deixem de enviar o exercício. Por quê? Se você perdeu o exercício, você já perdeu metade da nota. Talvez, dependendo da situação, nós teremos 2 ou 3 exercícios nesse estágio, né? Então, não percam o exercício, façam. Se tiver alguma dúvida, pode voltar, pode me perguntar, falar no WhatsApp, que eu vou tirar dúvida para vocês. Não esqueçam, né? Não deixem de fazer o exercício e façam com bastante atenção. E se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que a gente conversa, tira alguma dúvida que, porventura, surja. Ok? Ô, Tibério, Oi. a Ok. nota do segundo estágio, ela foi baseada só nos exercícios e no vídeo? Como tu Foi. analisou? Eu analisei cada exercício e no vídeo, né? Eu analisei cada exercício. Foi Paloma que falou, não foi? Foi sim. Inclusive, Paloma, sua nota, você deixou de enviar um dos exercícios, né? Eu até fui olhar se realmente tinha, né? Se eu não tinha, se não teria enviado mesmo assim, aí eu fui olhar e realmente você não mandou um dos exercícios, né? Então foi baseado nisso, foi corrigido os exercícios um a um, né? Analisado cada o que vocês fizeram em cada exercício e analisado o vídeo, né? Foram, se eu não me engano, 3 exercícios e o vídeo. Ok, Paloma? Ok. Então, foi corrigido cada exercício e o vídeo, ou não o vídeo, né? Quem não mandou o vídeo foi analisado
o tutorial que foi feito escrito, não tem problema, qualquer um. O tutorial poderia ser escrito ou poderia ser do vídeo, foi avaliado todos os dois. Okay? De acordo com o que foi pedido e de acordo com o entendimento de vocês acerca da plataforma F2. Ok, gente? Então é isso, né? Se tiverem alguma dúvida com relação à nota individual, pode entrar em contato comigo no privado, que eu vou analisar, vou ver com vocês o que foi que errou, tudo que foi feito, que foi errado, que eu possa dizer a vocês para vocês consertarem, né? Então pode entrar em contato comigo, que a gente conversa sobre. E qualquer dúvida que surgir da atividade para quarta-feira, vocês falem comigo. Não deixem de fazer o exercício, façam com atenção, com o máximo de interpretação que vocês precisam ter. Ok, gente? Ok. Ok, professor. Tudo certo. Tudo certo, né? Então, Ok. boa noite, fiquem com Deus e quarta-feira, nesse mesmo horário, a gente encerra o nosso conteúdo. Ok? Boa noite, professor. Boa noite, Com Deus também. Boa Até noite. mais. boa noite, valeu.